Olá, amigo mecânico, tudo bem? Meu nome é Orlando, eu sou técnico da Radinac Produtos Automotivos. A Radinac é uma empresa que está no mercado desde 1995, atuando no ramo de químicos automotivos. Produtos para limpeza, aditivos para radiadores, fluidos para freios, linha de odorizadores de ambientes e uma infinidade de produtos para uso de, preventivos, manutenção preventivas, manutenção corretivas. O assunto hoje aqui seriam os limpa-bicos, né? Na realidade, nós temos dois produtos que vamos apresentar para vocês, além de um terceiro produto que é usado para limpeza via tanque. Vamos destacar aqui dois modelos, o RQ 8071 e o RQ 8070. 8071 são utilizados em equipamentos de ultrassom. A vantagem desse produto em relação à concorrência é um único produto para fazer as duas funções. Ele faz a limpeza na cuba e também faz o aferimento nas buletas. Como assim? Na cuba, eu posso diluir o produto em até 1 parte de produto para 10 de água. Porém, se eu quiser usar puro, não tem problema nenhum, né? Na cuba de ultrassom. Quando eu for fazer o aferimento, aí sim, eu tenho que usar 1 parte do produto para 10 de água. Por quê? Para que não haja efeito de espuma, então eu tenho a leitura correta do aferimento. Este, então, é o 8071. O 8070, então, é o limpa-bicos in loco. Este aqui exige um equipamento, que é um compressor. Ele vai ser abastecido com o produto. O profissional vai dar um bypass, né? Então vem do tanque o combustível e volta para o combustível. Esse equipamento é instalado no coletor e abastecido com esse produto. Aí liga-se o equipamento, vai e liga o carro. Então, no funcionamento do motor, esse produto vai fazer com que o motor funcione. Então, por incineração, ele vai fazendo a limpeza desde o coletor até o catalisador em todo o sistema. Correto? Então, gente, para que os senhores vejam isso funcionando, nós vamos chamar aqui o Sr. Ted e ele vai fazer a aplicação dos produtos para que os senhores conheçam. Olá, eu sou o Ted Medeiros, eu sou proprietário da Mecânica Futura Imports. Trabalho aí com injeção eletrônica desde o tempo do Gol GTI, GTS, aqueles carros que começaram no Brasil com injeção eletrônica, né? E estamos aqui para quebrar um mito sobre limpeza ou não da válvula de injeção, vulgarmente chamada aí como bico injetor, se há necessidade realmente ou não. Isso é uma polêmica muito grande entre engenharia de fabricantes, entre programas aí automotivos diversos, né? Então, nós estamos aqui hoje para quebrar isso aí, se há realmente a necessidade ou não de limpeza. Na verdade, a autolimpeza de uma válvula de injeção, seria no caso, vamos pegar aqui uma válvula de injeção qualquer, a parte interna dela, normalmente, o próprio combustível vai fazer uma limpeza realmente. Na parte interna dela não há necessidade até de limpar internamente. Mas externamente, né, nessa parte, normalmente, que é a parte que está em contato com a câmara, né, ou seja, antes da válvula ali, na parte onde ela faz a pulverização, tem um problema de carbonização, que vão acumular aqui nesse bico, que vai fazer o tamponamento aqui, vai tampar, né, os furinhos que tem para fazer o leque. E isso faz com que diminua a quantidade de combustível na câmara. Aí o carro vai começar a ter problema de falhas, vai começar a ter problema de consumo. Aí todo mundo pensa, tampou, vai consumir. Não, ao contrário, vai começar a consumir mais. Então, a limpeza da válvula injetora, no caso, se faz necessário. Então, esse é o mito de não limpar, não existe, tá? Lógico que não precisa limpar toda hora, né? Mas a gente recomenda, tá? O nosso combustível aí, a qualidade um pouco ruim, né? As misturas que existem por aí, a gente vai, no mínimo, a cada 15 mil quilômetros fazer essa limpeza aí, para poder ter o carro sempre em ordem. Caso você não limpe, você vai ter um problema de consumo, você vai ter um problema de aquecimento de motor, você vai ter vários problemas aí que pode ser evitado só com a limpeza da válvula injetora. Tá? Então a válvula injetora se faz necessária a limpeza. Produtos químicos, aqui a Radinac fabrica um produto químico para fazer essa limpeza, tá? Essa limpeza é feita numa máquina, essa máquina tem que ter uma sequência de teste para saber se o bico
está em condições ou não de ser reusado. Porque às vezes esse tamponamento faz com que o bico force demais e acabe danificando, né? Então você tem que fazer uns testes para ver se a vazão, o leque dele está tudo certinho para poder reutilizar novamente. Então a não limpeza vai acarretar a troca, né, provavelmente, do bico injetor, ok? Então nós vamos agora para a máquina, vamos mostrar os 3 passos que tem que ser seguido na máquina. E fora os 3 passos a ser seguidos na máquina, tem outros passos também que você tem que ver no bico antes de fazer a limpeza dele, que seria a resistência do bico, para ver se está dentro do padrão, se ele tiver com a resistência muito alta ou muito baixa. Já um bico não adianta limpar, vai perder o tempo limpando e não vai resolver. Uma válvula injetora, um bico injetor, quando travou, aberta ou fechada, não pode mais ser reaproveitado, porque já está com um problema interno e esse problema interno não tem limpeza que resolva, ok? Então tem que ser substituída. Não tente limpar, porque isso pode causar um calço hidráulico no motor, tá? Vamos dizer que ela travar aberta, ou um derretimento do pistão se ela travar fechada. Os motores modernos hoje são tão complexos, esse da Volkswagen aí, MSI, ele é um motor tão complexo que se caso um bico injetor desse aqui entupir e o motor detectar que a explosão está fora dos parâmetros, ela corta o bico injetor. Se cortar o bico injetor e você estiver numa estrada e continuar insistindo, você vai ter problema no motor. Existem passos a ser tomado para verificar a condição da válvula de injeção, tá? Então, o primeiro passo é fazer uma limpeza com ultrassom, que é para tirar aquelas partículas que já foram faladas aí no começo do programa, né? Que são depositadas aqui na parte de leque das válvulas de injeção, ok? Então ela vai para um ultrassom. Após esse procedimento, nós vamos para os testes e lavagem, para tirar o líquido, né, que ficou do ultrassom, que é um líquido muito forte, né? Então não vai para limpeza, né, na máquina, e os testes, né, propriamente ditos. Então nesses testes aqui, a máquina tem 3 testes que tem que ser feita para ter certeza de que as válvulas injetoras estão perfeitas. Primeiro teste, estanqueidade, para ver se ela não tem gotejamento. Tá? Isso dá uma falha terrível no motor. Muita gente se confunde, trocação da lâmpada, pensando que a lâmpada está com problema, e não é, é problema de válvula de injeção. Então, esse teste é muito importante, teste de estanqueidade. O teste de leque, para ver se o leque ficou dentro do padrão, se não tem nenhum, porque vamos dizer, são 5 furos, vamos dizer que o bico tenha lá 5 furos. E um desses furos estando tampado, com certeza o leque vai ficar meio deformado ou qualquer coisa desse tipo. Então, aí é já um teste que tem que ser mais ou menos com um olho clínico, com o tempo vai, né, se pegando isso. Não é uma coisa que você tem um padrão para todas as válvulas de injeção. Cada válvula de injeção tem um padrão de leque. Então, isso aí você vai pegando com o tempo, né, que você vai vendo conforme você vai limpando. E o terceiro teste, que é a equalização. Todas as válvulas de injeção tem que injetar o mesmo tanto. Ela não pode ter uma injetando 20 ml, outra injetando 15 ml, outra injetando 10 ml. A válvula de injeção você tem ela em, vamos dizer assim, não linear. O que vai acontecer isso? Vai ter falha em cilindros. Se tiver com menos combustível vai ter falha, se tiver com mais combustível também vai ter falha. Cada um com a sua característica de falha, mas vão ter as falhas, então nós temos que ter um bico no mínimo linear. O que é vamos dizer assim, aceitável, tá? Até 10% de diferença. Isso é aceitável, o carro não vai sofrer com essa alteração em 10% na linearidade dos bicos injetores, ok? Os bicos injetores hoje de alta impedância, que são os que tem no mercado hoje, na sua maioria, são medidos entre 12 e 16 ohms. Essa pode variar, depende da temperatura, depende de... Então, entrando nesses valores, é um bico que a gente pode falar que a parte elétrica dela, ou seja, a bobina elétrica dela está perfeita. Vamos fazer os testes agora de resistência das válvulas injetoras, ok? Essa é uma válvula injetora, como eu disse, tem que dar uma medida entre 12 e 16 ohms, ok? Então, é uma válvula injetora que está com 14,8, a parte de bobina dela está perfeita, ok? A gente considera perfeita. E agora, atenta a uma coisa, isso não quer dizer que essa válvula injetora está perfeita, ok? Tem que ser medido lá na máquina para ver se a vazão dela, os leques, tudo perfeito. Então, isso aqui é um dos testes que são muito importantes na hora de avaliar uma válvula injetora, ok? Agora nós vamos medir um outro que está com a resistência queimada, ou seja, circuito aberto, ok? Vamos lá, aí você pode ver que o aparelho nem mexeu, ó, ok? Ó. Então nós temos um
uma válvula injetora queimada ou um circuito aberto, ok? Então, esses testes são os testes que você deve fazer antes de colocar até para limpar. Se já tiver com problema que nem esse bico injetor, não adianta você perder tempo e tentar lavar, ok? Vai ter que trocar e acabou. Válvulas injetoras que chegaram a travar aberta ou fechada não são mais aproveitáveis, tá? Mesmo que você limpe na máquina e ela volte a funcionar, aconselho não reusar, porque ela danificou internamente e isto é perigoso com calço hidráulico no motor ou até um derretimento de pistão aí por falta de combustível, ok? Então agora nós vamos para os testes na máquina para você ver mais ou menos o procedimento, como funciona. Produto a ser usado no ultrassom, ok? Existe N produtos no mercado aí, tá? Mas eu uso aqui no caso esse Ultra Clean da Radinag, tá? Que é diluído 10:1 e é colocado aqui no ultrassom, tá? Primeiro, a limpeza com ultrassom, ok? Esse aparelho aqui, ele faz um bombardeamento para tirar a sujeira da ponta do bico injetor, que é acumulado aqui, ok? Então ela vai fazer a limpeza. No caso, esse aqui já está com o bico limpinho, não tem sujeira nenhuma, é assim que ele tem que estar quando você for passar para o teste, ok? Esse ultrassom aqui, ele é um ultrassom aquecido a 60 graus. Por quê? O bombardeamento do aparelho com a temperatura faz uma limpeza melhor e com muito mais velocidade, ok? Se não tiver também, vai ser feita a limpeza, só que vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas isso não quer dizer que não limpe. Sendo no ultrassom, qualquer tipo de ultrassom faz uma limpeza perfeita nas válvulas de injeção, ok? Então a máquina, ela é acionada por essa outra máquina, né? Vai acionar a parte de ultrassom, ok? Então vamos pôr na parte de limpeza, ok? Limpeza automática e vamos ver quanto tempo. Se tiver muito sujo, às vezes precisa um pouco mais de tempo, vamos por 5 minutos aqui só. Aí, o bico é limpo aqui por 5 minutos, dependendo de como o bico estiver, né? Se estiver muito sujo, então pode ficar um pouquinho mais de tempo. Aí varia aí de acordo com a necessidade, ok? Ele vai mudando as rotações de acordo com o tempo vai passando e vai aumentando a rotação até 6.000 RPM. Então já vai estar fazendo um teste para ver se as válvulas injetoras não travam com rotações altas, porque tem esse problema também. Às vezes a resistência está boa, tudo bem, tem um desgaste interno. Quando a válvula injetora chega a 4.000 RPM, o carro começa a dar para trás. Aí o carro fala, pô, meu carro não passa de 4.000 RPM. Às vezes a válvula injetora param de injetar numa certa rotação. Então, essa máquina faz um teste sempre em várias rotações, tá? Então, quando for colocado aqui na parte de teste de vazão, você vai ver que as rotações vão aumentando de acordo com o passar do tempo, ok? E agora vai passar para os procedimentos de teste, ok? Então aí nós vamos adaptar ela no equipamento aqui, ok? O teste é feito, vamos dizer assim, cada válvula injetora, no caso desse aqui, trabalha com 3 bar de pressão, nesse caso. Existem outros valores, que nem nós temos aí válvulas injetoras que trabalham com monoponto, trabalham com 1 bar, meio bar, né? Então, no caso aqui nós vamos fazer ela com 3 bar, né? No relógio de pressão aqui nós vamos regular em 3 bar. Vamos colocar aqui. Todos os testes que você tem que fazer na válvula injetora são feitos aqui, tá? Desde estanqueidade, vazão. Então vamos fazer a mesma coisa, uma limpeza novamente, tá? Vamos dar o Enter, vamos ligar a bomba e o dreno, que é para estocando, que a gente vai fazer um tipo de uma limpeza interna para retirar o produto que foi colocado dentro dele, ok? Vamos lá, 5 minutos também e vamos lá, tá? Olha, você pode... Vamos deixar limpar aí, tá? Então ela está tirando todo esse produto que foi colocado. Então o procedimento que está sendo executado agora não é teste nenhum. Esses valores que estão mostrando aqui não importa agora, porque agora ele está fazendo só uma retrolavagem, ok? Após o procedimento de limpeza e a retirada do produto da válvula injetora, nós vamos começar a fazer os testes, ok? O primeiro teste a ser feito seria o teste de estanqueidade, ver se essa válvula realmente não está vazando, tá? Então nós vamos aplicar
3 bar de pressão, tá? Que é a pressão que ele trabalha. Interessante que a pressão é muito importante por 2 motivos. Se você colocar menos que 3 bar, pode ser que ele não goteje. Então você não pode fazer um teste com a pressão menor de trabalho da válvula injetora. Então tem que fazer procurar fazer esse teste com a pressão nominal de trabalho, ok? Então vamos lá. Então aqui nós vamos colocar aqui, limpeza novamente, aí nós vamos colocar aqui, ó, automática, jato ou estanqueidade. Então vamos medir a estanqueidade, então aqui está, ó, teste de estanqueidade, ok? Bomba ligada e Enter. Ele vai mandar uma pressão de 3 bar para o bico e manter o bico constantemente fechado, então não pode descer nenhum combustível por aqui, ok? Então, o teste de estanqueidade pode ser feito 1 minuto, se não vazar em 1 minuto, né? É que as válvulas injetoras estão realmente vedando 100%, ok? Então, pode ver que essas válvulas estão perfeitas, ó, nenhum gotejamento. Então, você pode concluir que na parte de estanqueidade, perfeito, ok? O próximo teste a ser feito, então, seria no caso o jato, né? Para ver como é que está o leque da válvula injetora. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, jato, ok? Enter. Aí ele fica esperando você dar a ordem para o jato, ok? Aí você apertou, ele vai fazer por alguns segundos. Aí você percebe nas ampoletas aí de vazão que todos eles estão mais ou menos iguais. Se você, o tempo que ele fica injetando, ó, você percebe que a quantidade de combustível é mais ou menos a mesma, a posição que o leque está batendo aí na ampulheta é mais ou menos igual. Então você vê, percebe que o bico está com o leque perfeito, ok? Terceiro passo, né? Importante tanto quanto os outros, né? Mas esse aqui também é o mais difícil de vocês observarem. No caso do gotejamento, você vai ligar lá, né? A estanqueidade já vai, na hora, você já vai perceber se as válvulas injetoras estão vedando ou não. Nesse caso aqui, nós vamos ter que ter uma linearidade da injeção. Ele vai ficar por um tempo injetando e todas as válvulas injetoras vão estar mais ou menos dentro de um padrão. Isso tolerável, como eu já tinha falado, mais ou menos 10%, ok? Então vamos fazer agora. Então chama-se equalização, né? É para manter o nível iguais, ok? Então nós vamos fazer agora a equalização. Ele pede... Ele vai executar em várias rotações isso aí, tá? Essa equalização. Nessa equalização, além dele estar medindo a vazão do bico, ele também está medindo a velocidade de rotação do bico. Se esse bico começar a falhar em uma rotação alta, você vai perceber que o bico injetor já está com algum problema, ok? Tem que manter uma vazão, uma velocidade constante em todos os bicos, ok? É mais um teste que isso aqui também faz. Então você vê que aqui, ó, tem uma diferença pequena entre um e outro, que é dentro da tolerância de 10%. Então isso pode acontecer numa válvula injetora nova, né? Essa diferença de até 10%. Como toda montagem no veículo tem uma tolerância de 10%, tanto no ajuste de motor. Então essa tolerância por causa de quê? Por causa de temperatura ambiente. A temperatura ambiente tem que existir uma variação. Precisão tem que ser feita numa sala fechada a 20 graus de temperatura, ok? Então, como a gente não tem isso aqui, a gente tem que dar uma tolerância de 10% aí na vazão das válvulas injetoras, ok? Então aqui se considera que essas válvulas injetoras estão perfeitas para uso ainda. Isso não quer dizer que daqui 6 meses, 8 meses, essas válvulas não vão queimar ou não vão engripar, tá? Isso aqui é um teste paliativo. Por isso que muitas montadoras falam que limpar bico é besteira. Se o bico está ruim, está sujo, joga fora, coloca um novo, né? Por quê? Porque a limpeza não garante que o bico vai durar mais 10 anos, ou 15 anos, ou 5 anos. Não garante isso. Ela garante que no momento que foi feito aqui, as válvulas estão perfeitas. E normalmente a gente faz a limpeza, coloca no carro, o carro volta ao normal, fica aí mais 10 mil quilômetros sem problema nenhum. Pode ser que daqui de 10 mil quilômetros a gente tire essas válvulas injetoras e elas já não sirvam mais para uso, ok? Muito bem, pessoal.
Espero que vocês tenham apreciado aí o procedimento, né? O Ted, obrigado Ted, obrigado pelo apoio aí. Então assim, pessoal, além desses produtos, a Radinac também tem uma linha enorme de produtos que pode atendê-los no dia a dia. Qualquer dúvida com relação às nossas linhas de produtos, vocês podem acessar o nosso endereço, site www.radinac.com.br, e ali os senhores poderão esclarecer suas dúvidas ou até entrar em contato conosco. Ted, muito obrigado por tudo e até uma próxima, gente.